meus queridos e minhas queridas. Está começando mais um programa Espaço Saúde. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Sato, Dr. Itu Sato, ele que é endocrinologista, foi vereador no Guarujá. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu, Dr. Sato? Eu sei que não é fácil abrir sua agenda, não é? Boa tarde, Marina, meus cumprimentos. Obrigada. Cumprimentar as pessoas que estão em casa, né, nos assistindo. E é um prazer muito grande estar aqui com você para falar sobre saúde, especialmente sobre a minha especialidade, que é a endocrinologia. Né? Exato. E eu acho que é uma especialidade que todo mundo tem curiosidade e muitos procuram, né? Porque eu tenho lido bastante a respeito de obesidade e diabetes, que são doenças crônicas que o endocrinologista mais cuida, não é verdade, doutor Sato? É verdade, Marina. E está assolando aí a população. É verdade. Essa associação de obesidade com diabetes é muito grande, né? Então nós temos um volume muito grande de pessoas obesas que acabam se tornando diabéticas. Entendi. O chamado diabetes tipo 2, né? Que é aquele que realmente a insulina, que é o hormônio que controla o açúcar da gente, Sei. na pessoa obesa, ela fica com uma função muito fraca. E aí aparece o diabetes. A doença. Puxa vida, nossa, é uma coisa impressionante, porque eu nunca ouvi falar tanto em diabetes como agora, a começar da minha família. Aliás, eu quero dedicar o programa hoje ao meu pai, que está completando 76 anos e está com a diabetes controlada, viu, doutor Sato? Ele caminha todos os dias. Parabéns para ele, né, pelo aniversário. Muito obrigada. E ele certamente é muito cuidadoso, está controlado, né? É verdade. E é possível controlar, não é, doutor? Com certeza, Marina, porque o diabetes, ele, como você falou, ele vem sendo muito estudado, muito comentado, porque chega a ser conclusão, né, que é em consequência do diabetes que aparecem outras patologias, outras doenças assim, incapacitantes, como, por exemplo, o infarto do miocárdio, né, AVC. O diabético tem muito mais chance de fazer AVC do que um paciente não diabético. Entendi. Então, é por isso que realmente, dessa última década, digamos assim, você sabia, Marina, que é a doença que mais se pesquisa no mundo inteiro, a diabetes? Não sabia, olha que interessante. Mais se estuda, porque ela realmente é multifacetada, ela realmente ela traz complicações na sua fase crônica. Então... Qual a diferença, doutor Sato, da diabetes tipo 1 da diabetes tipo 2? Uma excelente pergunta, Marina. Olha, isso é importante que os nossos telespectadores, né? Eu acho que é uma dúvida comum, acredito, né? Eu ainda não entendi. Então, é assim, Marina, é muito fácil, quer ver? O diabetes tipo 1 é desde criancinha, aquela criança que já uma virose que ela teve, é muito comum, os vírus mais comuns que atacam o pâncreas, que é o órgão produtor da insulina, na criança, a rubéola, a cachumba, o próprio vírus da gripe pode atacar o pâncreas e destruir as células produtoras de insulina. Então, nesse caso, a gente chama de diabetes tipo 1, porque ela vai ter que receber insulina para o resto da vida. Nossa, que triste. Eu não sabia que essas doenças ocasionavam a diabetes. É isso aí, são essas infecções associadas a um estado imunológico da criança, né? Delicado. Mas é assim que aparece diabetes tipo 1. Certo. Agora, tipo 2 é aquele diabetes que aparece já na maturidade, já uma pessoa mais madura e tal. Sei. Então, começa a apresentar um nível elevado de açúcar no sangue, né? E esse daí são o tipo 2. Depois, assim, dos 30, a gente começa mesmo a se preocupar com isso, na verdade. Sabe, Marina, às vezes para nós que tratamos, mexemos muito com isso, às vezes é difícil você fazer um diagnóstico assim, clínico, né, sem exames complementares, diferenciar do tipo 1 do tipo 2. Você fala, mas sabe, olha, o meu médico, o meu diabetes começou a aparecer com 18 anos.
E às vezes você tem que dosar os anticorpos anti-insulina, que geralmente é presente no tipo 1, e no tipo 2 não é, esse anticorpo, né? O antígeno de histocompatibilidade, às vezes tem que dosar para poder fazer o diagnóstico. Muitas vezes tem diabetes tipo 2, que apareceu aos 17, 18 anos de idade e é tipo 2. Nossa, que coisa. Aí você consegue tratar só com dieta, mais... Não precisa ingestão da insulina. Exatamente, exatamente. Então, às vezes, até nós que somos especialistas temos dificuldade, às vezes, em diferenciar tipo 1 e tipo 2. Agora, quando vem desde criancinha pequena, aí já fica mais fácil, tipo né? 1 mesmo. Então, o que a gente faz? A gente pega e dosa anticorpos, anti-insulina e o antígeno de histocompatibilidade, que a gente chama HLA. Certo. Aí a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial de tipo 1 e tipo 2. Entendi. Tá? Agora, quando o diabetes surgiu lá, para os seus 30, 40 anos... já é característica do tipo 2. Tipo 2. E o que leva ao desenvolvimento da diabetes tipo 2? Então, Mariana, justamente é o seguinte, a insulina, que é fabricada pelo pâncreas, ela tem que ser secretada pelo pâncreas, ela tem que vir a nível de sangue e tem que se acoplar num receptor que existe no sangue para fazer com que a glicose entre dentro da célula. Essa é a função normal da insulina. Certo. Só que no diabético tipo 2, né, esse receptor que vai receber a insulina para distribuir para a célula? Para distribuir para a célula, ou ele está deformado, muitas vezes pela própria obesidade. Ele está doente. Exatamente. Ele fica deformado e essa insulina fabricada pelo pâncreas não se acopla perfeitamente no receptor e com isso não consegue fazer com que a glicose entre dentro da célula para fazer a função, para nutrir a célula, porque o alimento da célula é a glicose. Entendi. E aí fica a glicose em excesso circulando no sangue e é por isso que você vê as pessoas falando, olha, meu diabetes está alto, está 280, está 300 e tal. É bem alto isso, né, doutor? É isso que acontece, exatamente. E quais são os sintomas que o diabético apresenta quando está nesse estágio, assim, de 280, 300? Então, ele tem, Marina, na verdade, ele tem muita sede, né? Faz muito xixi, né? E começa a emagrecer. E tem muita fome, além disso. Come, mas emagrece. Come, mas emagrece. Em alguns casos, em outros, eles continuam obesos, entendeu? Entendi. Então, veja que é uma doença complicada. Safada mesmo. Danada. Danada, né? E que depois vem as consequências, né? Quer dizer, o paciente, a pessoa que tem diabetes, ele tem 3 vezes mais chance de ter um infarto do coração. Puxa. 4 vezes mais de ter um derrame cerebral. Nossa. AVC, né? Então a gente vê bastante mesmo. Fulano tinha uma diabetes e morreu. Mas na verdade ele não morreu da diabetes, ele morreu da consequência. Exatamente. Que triste. Porque ela realmente ela provoca uma alteração muito importante na camada interna dos vasos, entendeu? Na camada que a gente chama de endotélio. Certo. Você imagina um tubo. Certo. Aí dentro do tubo tem um revestimento interno. É o que a gente chama de endotélio, né? Então, ali é que o diabetes realmente ele causa alterações importantes e que vai provocar aí o infarto agudo do miocárdio, o próprio AVC, o derrame, né? E por isso que o mundo inteiro dá-se muita importância hoje. Hoje a doença que se gasta mais dinheiro para estudar no mundo inteiro, né? O ano passado, no final do ano, teve o Congresso Mundial de Diabetes nos Estados Unidos. O senhor participou, doutor? Eu participei online, né? Porque não dava para mim. Isso é ótimo, né? Então, mas você não precisa ir e realmente se estuda muito. E hoje em dia, Marina, o tratamento de diabetes está assim, bastante evoluído, porque tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Do tipo 2. Existem programas públicos para tratamento e controle da diabetes? Sim, Marina, sabe por quê? Porque, veja você,
no Brasil e no mundo, as estatísticas mostram que 8 a 8,5%, de 8 a 8,5% da população está diabética. Gente, é muito alto, É não é, muito doutor? alto. Imagina só, agora já Imagina! que nós temos 200 mil habitantes. Que loucura! Nós devemos ter no Guarujá, Uns 300 mil. não, é Peraí. 8% de 200, dá 16 mil. Uns 16 mil. Mas é bastante, É Marina. muita gente, né? Desses 16 mil, você pode contar 5% são diabetes tipo 1 e 95% diabetes tipo 2. Tipo 2 é a prevalência maior. Entendi. Né? E existem sim, respondendo a sua pergunta, existem programas de políticas públicas aí e tal, para se prevenir, porque a gente tem que, o importante é prevenir, né, Marina? Entendi. Isso é muito Não mais deixar ela barato. se instalar, né? É muito mais barato você prevenir do que depois querer tratar, né? É o que a gente diz sempre aqui no programa. É muito mais interessante você promover saúde do que você tratar a doença, né? Exatamente. Então existe... Além de ser mais barato, é mais confortável Com também. certeza, não tenha dúvida. Então existe um programa implantado aqui na cidade, que a princípio, lá nos idos de 77, 78, por aí, nós começamos um embriãozinho aqui no Guarujá, foi eu que comecei esse embriãozinho. Olha que beleza. O senhor já era vereador nessa época? Não, nessa época não, eu só trabalhava só como médico lá na rede pública. E nós implantamos um serviço de tratamento e orientação ao diabetes. Olha que beleza. Né? E a gente focava muito nessa parte preventiva. E nada mais é do que ter hábitos de vida saudáveis, né, Marina? A pessoa procurar não comer muito. É difícil, porque comer é gostoso. Comer é gostoso, é muito gostoso. Exercícios físicos, Mas comer direito também, né? E alimentação direito, né? Então, o que o senhor orienta? O embriãozinho nosso lá era assim, que era eu que fazia, às vezes, do médico, nutricionista, às vezes, o professor de educação física. Fazia tudo, polivalente. Polivalente. E eu me lembro que eu levava lá um kit? Não, um toca-sonzinho lá, um CDzinho lá. Sei. Eu gostava muito daquela música do Gonzaguinha. Ah, né? sim. E eu tocava aquela música e em cima dessa música eu fazia palestra lá para as pessoas que estavam lá. Olha que legal. No posto ali de saúde mesmo, que eles estavam lá esperando até outros médicos para consultar. Isso em que bairro, doutor? Isso a gente fazia muito lá na unidade básica, hoje a unidade básica lá da Jardim dos Pássaros. Do Jardim dos Pássaros, sei. Eu tocava a musiquinha do Gonzaguinha e tal, entendeu? E fazia palestra e tal. E fazia exercício também, orientar? Também. Olha que legal. E depois foi crescendo. A prefeitura me liberou uma nutricionista para trabalhar lá, né? A Georgia, que é uma excelente nutricionista. Sim, excelente. Até hoje na rede e ela ia lá me ajudar. Depois, um professor de educação física também, né? E isso foi crescendo. Depois, logo em seguida, o governo federal implantou um programa chamado Hiperdia, hipertensão e diabetes. Né? E esse programa no Guarujá está implantado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, em que se fornece um remédio para diabetes e para pressão alta, né? E aqui no Guarujá, nós temos um programa implantado, aqui no Centro de Saúde de Vicente Carvalho, aqui, só para criancinha que tem diabetes tipo 1. Sim. Né? E... Não é o projeto Docinhos? É o Docinhos, exatamente. Sim, Docinhos, já ouvi falar bem, Docinhos. muito. Inclusive você... O senhor que ajudou a implantar? A gente ajudou a implantar. Depois a gente convidou um outro médico aí de Santos também, né? Que está tocando o projeto aí, o doutor Marcelo. Já faz um tempo, né, doutor? Já faz um tempo, Uma beleza, ainda bem. Inclusive as insulinas que são fornecidas lá, são insulinas diferenciadas. Por quê? Porque, você sabe, Marina, existem vários tipos de insulina, a qualidade das insulinas. Certo. Tá? E hoje nós temos insulina que você aplica uma vez, ele dura o dia inteiro o efeito. Diferente das outras? Diferente das outras que você tem que fazer 2, 3 aplicações. Ai, que judiação. Para a criancinha deve ser doloroso, né?
Então, lá no docinho se fornece a insulina Lantus, que é uma insulina Olha que beleza. de ação prolongada, né? E que não faz pico de ação, então a criança não faz uma queda abrupta da glicose. Ela pode ter uma vida normal, Normal, praticar tranquilo. exercício, fazer Exatamente. aula de educação física na escola, que não vai Pode, sofrer Exatamente. esse pico. Interessante. Então, Bacana. hoje em dia, realmente, o diabetes tem sido assim a coqueluche dos estudos, entendeu? Você vê que, e não é só endocrinologista que tem estudado diabetes, você vê muito cardiologista, né? Porque tá muito ligado aí a diabetes e coração, né? Sim. Né? E hipertensão também. Então, hoje a gente vê que uma gama de especialidades aí, especialmente os cardiologistas, os próprios clínicos gerais também, sabe? Estão se interessando muito disso aí. E a gente viu que nesse último congresso americano aí, que é o maior congresso do mundo, né? Certo. Teve assim um avanço muito grande, né? No tratamento, na própria prevenção. E o mundo inteiro está preocupado com isso, Marina. Não, todo mundo fala de diabetes, todo mundo que você conversa tem casos na família, é uma coisa impressionante. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, doutor Sato, porque o papo é tão intenso, a gente vai e esquece de fazer o intervalo, mas a gente volta já já. Fique aí que a gente volta com esse papo com o doutor Ito Sato. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo o ex-vereador Itu Sato, aliás, Sato-san, como diz a Marsaúde, né, doutor Sato? O doutor Sato também é servidor público municipal. Ele foi 3 vezes vereador aqui no Guarujá, provavelmente vai concorrer, já vai tentar voltar à Câmara, não é, doutor Sato? Já estou sabendo, mas depois isso é assunto para outro papo, porque hoje a gente está falando de diabetes e da especialidade do doutor Sato, que é endocrinologia. Doutor Sato, a gente estava falando no primeiro bloco, o senhor deu uma aula assim, sobre diabetes, mas eu ainda tenho 2 dúvidas. Uma, nós falamos, o senhor falou da quantidade que no mundo hoje, ou no país, que 8% da população é diabética, não é isso? É do país? Marina, se me permite, eu lembro que no bloco anterior eu me equivoquei e falei que o Guarujá tinha 200 mil habitantes. São 300 mil habitantes. Exatamente. Então, se nós considerarmos, é 8% a média do mundo mesmo. Certo. E o Brasil está mais ou menos também dentro dessa média, entendi. Então, seria 24 mil diabéticos aqui no Guarujá. É bastante. E não 16 mil. Desculpe a senhora, o senhor que estava escutando, está nos assistindo. Faz parte. Eu me equivoquei, né? É 300 mil habitantes, então são 24 mil. É que o senhor estava com outro pensamento. Marina, você... Tá certo. Tá certo, é uma população ativa também, não é? 200 mil eleitores. 200 mil eleitores, exatamente. 300 mil pessoas. Né? Isso. 8% daria 24, 25 mil diabéticos no Guarujá. Isso mesmo. E, então, essa era uma dúvida. E a segunda dúvida que eu tenho, que a gente ouve muito falar, por exemplo, o diabético não pode ir em qualquer manicure, pedicure, porque tem o tal do pé diabético, ou feridas que não se curam. A gente nota muito o cuidado com a pessoa diabética, de não se machucar, de não se ferir, porque é difícil cicatrização. Por que isso acontece, doutor Sato? É verdade, Marina. Isso aí acontece porque realmente ocorre no diabético
além das alterações que eu falei do endotélio, né, que é a camada interna do vaso, ocorre que o sangue também não flui direito. Então, qualquer feridinha infecta e depois aquilo vira uma úlcera. Entendi. Né? Inclusive, o Poder Público Municipal mantém um setor só de curativos. É uma pessoa, é uma enfermeira muito bem treinada, por sinal, né? E ela trata com muito carinho os pacientes, que eu já tenho observado isso. Sim. E ela está sediada aqui em Vicente Carvalho e também uma outra enfermeira lá no Guarujá, lá na Saúde da Mulher. Só para fazer os curativos dos pés diabéticos. Olha só. Né? Então, inclusive lá na Saúde da Mulher tem também uma técnica de enfermagem que se especializou em podologia, né? Sim. Então tem aqueles pés diabéticos que tem, digamos assim, precisa de uma limpeza, tal, tudo, né? Aquilo tem que ter uma higiene toda, né? Então essa moça, essa pessoa, ela lá na Saúde da Mulher, Saúde lá da na Mulher, Vila Júlia. na Vila Júlia, ela realmente tem atendido os pacientes. Importante a população saber que tem acesso a esse tipo de tratamento, o poder público faz o que pode, né, Mariana? Eu sei que o problema do poder público, só rapidamente vou entrar nessa área aí. É importantíssimo. O problema é o financiamento, Marina. Eu estava vendo aí ontem uma revista médica que me chega mensalmente, o SUS nosso aqui, né, que é a saúde pública aqui, ela gasta por habitante R$ 3,89 por pessoa no Brasil. Por mês, isso? Por ano isso daí. Por ano? 3,89. Que vergonha, gente. Então você veja que é um negócio assim... Não, desculpe, é por mês. Ah, que susto. Por mês. Mas, Marina... Mesmo assim é pouco. Mas 3,89. É muito menos pouco. de R$ 4,00. É muito pouco. O que você faz com isso? Nada. R$ 4,00. Você foi ali, tomou um café, tomou um sorvete ali... Você gasta mais que Gasta mais que isso. Infelizmente, um subfinanciamento na saúde... Isso gera médicos mal pagos, os programas que não têm insumos. Não tem insumos, hospitais que não conseguem condições, atender, né? Exatamente. Então a gente vê o Santo Amaro, por exemplo, agonizando. Né? E sobrevivendo. Com esse financiamento, realmente não tem como você praticar uma saúde decente como o brasileiro merece. R$ 3,89. Não, é uma vergonha, doutor Saulo. A gente vai tomar um café e já acabou o dinheiro. Eu fiquei chocada, eu não tinha ideia, nunca consegui mensurar isso. Realmente é isso. É muito pouco. Muito pouco. Bom, é o que temos para o momento. Né? Infelizmente. Então, o melhor remédio é prevenir. Prevenir. Que aí está mais barato. Hábitos de vida saudáveis, praticar esporte, né? Alimentação, cuidado com a alimentação, né? Isso é muito importante. Quais alimentos, além do açúcar refinado, que o diabético tem que evitar? Então, principalmente as massas, né? Que nós temos aqui uma influência muito grande, né? Nós temos um país aqui do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro aqui as pessoas e tem a massa de várias nacionalidades, principalmente... Várias etnias, né, tal, né? Então, olha, é açúcar, massa, alimentação... Massa, farinha branca, farinha branca, isso. Excesso, né? Porque um pouquinho todo mundo pode comer e deve comer mesmo, né? É um bom alimento, né? Não tenha dúvida. É nutritivo. Nutritivo, E evitar muita fritura, né? Alimentação muito gordurosa. E cervejinha, pode? Cervejinha, uma latinha no final de semana, Marina. Tá bom, uma latinha no final de semana, viu, gente? No final de semana. Não é uma dúzia, não. Não é uma dúzia de latinha, é uma latinha. Aí amanhã alguém vai lá no meu consultório e fala, eu te assisti no programa da Marina. Você falou em uma dúzia de cerveja? Não, é uma latinha, gente. Não vai ficar empolgado, né? não, porque... É isso mesmo. Doutor Sato, olha, como eu disse, o programa é super rápido e o assunto é bastante interessante, a gente quer continuar. E sobre a sua especialidade, sobre endocrinologia, eu quero já deixar convidado o senhor para voltar ao programa, para a gente falar sobre essas dietas malucas e sobre obesidade,
saúde e estética. Que tal? Não é um tema interessante? É muito interessante. Bastante atual também, não é? Será um prazer a gente estar sempre com você aqui, Marina. Tá ótimo, doutor Sato. Gente, então, infelizmente acabou, mas eu acho que deu para a gente ter uma noção bastante grande sobre a doença em si, sobre os cuidados que devemos ter para evitar ou para ter uma qualidade de vida para quem já tem ela instalada, não é isso, doutor Sato? É isso mesmo, é isso mesmo. Alguma dica a mais, doutor Sato? Não, a dica que eu deixo aí para a população, né, veja bem, o Guarujá, dentro das possibilidades, a gente sabe, né, você viu o valor que eu falei do financiamento da saúde? Nossa. Mas dentro das possibilidades, o município do Guarujá, nós temos feito lá o programa de diabetes e hipertensão, né? Conforme os protocolos do Ministério da Saúde e tal, direitinho. E dentro das possibilidades, o diabético do Guarujá está tendo assistência. Né? Isso realmente é inegável. A gente briga muito, eu sou muito briguento, sabe, Marina? Às vezes as pessoas lá falam, às vezes o pessoal da Secretaria de Saúde, mas ele quer dar insulina boa para todo mundo, mas claro, tem que dar o melhor, não é verdade? Ainda mais que o senhor conhece. Se eu não proteger o meu pacientezinho lá, quem é que vai proteger ele, né? E quantos pacientes já são, né? Então tem alguns pacientes que tomam 3 vezes insulina, 4 vezes, pessoas de idade às vezes. Então nesse caso, como realmente o poder público não pode ofertar esse tipo de insulina, que toma uma vez só, muitas vezes a gente recorre à justiça para poder... Certo. Né? Eu oriento direitinho, e aí então realmente... E tem tido sucesso? Um sucesso total. Olha, então, gente... Então fica a dica aí, fica a dica, porque... quem precisar de insulina, né, de insulina de ação prolongada, que não faça pico de efeito, né, pico de ação, e está fazendo hipoglicemia, é pegar um relatório direitinho com o médico que está lhe assistindo, né? E vai lá no Ministério Público e tal. Certo. Tem que judicializar, né? Que a gente é isso fala, mesmo. Né? É meio chato, isso eu não gostaria que fosse assim, sabe? Mas se é o caminho, mas, infelizmente, se é o caminho, a gente tem que lançar a mão do caminho para poder ter qualidade de vida, não é? Tem orientado as pacientes, elas vão lá e eles não têm negado, não. E qualquer dúvida, procurar o senhor na Pode procurar lá na Saúde da Mulher à tarde. Na Saúde da Mulher à tarde. Serviço público, todos os dias, doutor? Segunda a sexta. Segunda a sexta, na Vila Júlia, doutor Sato, à disposição da população. Obrigada, viu, doutor Sato? Até a próxima, Marina. Se Deus quiser. É um prazer estar aqui com você, viu? O prazer foi nosso. Muito obrigado. Gente, obrigada por sua audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser.